Boa noite a todos. Em nome da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, CIMEP, da Comissão Estadual de Espiritismo, CEE, e da Associação Espírita Maria José Santos, localizada na cidade de Limoeiro, aqui em Pernambuco, que hoje nos recebe para a 5ª reunião da 54ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana, dou as boas-vindas a todos vocês que participam desse evento conosco. Meu nome é Ida Lira Melo, faço parte da Associação Espírita Lar de Silas, que fica localizado no bairro do Rosarinho, aqui em Recife. E eu gostaria de agradecer à organização do CIMEP pela confiança, pelo convite e pela oportunidade de compor esse time neste, que já é um dos eventos mais aguardados do calendário espírita do nosso estado. Bem, falando um pouco sobre a Semana da Mulher Espírita Pernambucana, a CIMEP, ela surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual de Espiritismo, CEE, carinhosamente chamada de Niná. No ano de 1967, com o nome de Semana da Mulher Espírita Recifense, época em que a mulher ainda tinha limitada oportunidade de utilizar a tribuna, Niná, com a participação de outras mulheres, como, por exemplo, Iraci Campos e Nerícia Tavares, alcançou a sua aspiração de realizar um grande evento espírita aqui na cidade do Recife. Foi um movimento revolucionário para a época, bastando lembrar que até 1962, a mulher casada era considerada incapaz e só poderia trabalhar com a permissão do seu marido. A partir do ano seguinte, a partir de 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana, como é até hoje, e desde então vem ocorrendo sem interrupção, na última semana do mês de setembro, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. Para sua realização anual, a cada 2 meses, acontece uma reunião para planejamento desse evento. Tais reuniões ocorrem no 2º sábado dos meses pares, no Tabernáculo Espírita Apóstolos do Cristo, também chamado de TEAC, que fica localizado na Encruzilhada, sendo abertas a todas as mulheres espíritas que desejem participar e colaborar com a continuação desse trabalho de amor e de dedicação. Na noite de hoje, a nossa instituição anfitriã é a Associação Espírita Maria José Santos. Então, para que possamos conhecer um pouco sobre a nossa instituição. A instituição anfitriã, Associação Espírita Maria José Santos, fundada em 20 de dezembro de 1989, fica localizada na cidade de Limoeiro, aqui em Pernambuco, funcionando a Rua do Alecrim, número 187, no bairro Alto de São Sebastião. Maria José Santos nasceu na cidade de Feira Nova e foi uma das fundadoras do centro espírita mais antigo da cidade de Limoeiro, que foi o Centro Espírita João Batista. Ela foi a primeira mulher a se tornar presidente de um centro espírita em um período em que os adeptos do espiritismo não eram aceitos
e tinham que fazer reuniões a porta fechadas por causa da intolerância que existia. Pessoa muito querida na cidade pela forma como recebia e acolhia os que a procuravam, sempre com a palavra confortadora, com um abraço para o aflito e uma cesta básica para o que reclamava de fome. Ao desencarnar, ela estava como presidente do segundo centro espírita criado na cidade de Limoeiro, que foi a Associação Espírita Bezerra de Menezes. Bem, queridos amigos e irmãos, como já falamos no início da nossa conversa, estamos na nossa 54ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Esse ano, estamos trabalhando o tema central, começando pelo começo. E esse começando pelo começo nos traz à tona observações e reflexões sobre as obras basilares do Espiritismo, sobre o Pentateuco que Allan Kardec organizou para todos nós. O tema proposto para nós, na noite de hoje, é a Gênese na ótica espírita. E é muito importante que tratemos desse assunto, porque a Gênese, ela vem nos trazer um complemento, essa obra vem nos trazer um complemento das obras anteriores a ela. E vem tratar sobre a questão da criação, né, do princípio de tudo. A Gênese foi o 5º livro do Pentateuco, organizado pelo senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, também chamado e conhecido por todos nós como o senhor Allan Kardec. Nome adotado por ele, pseudônimo adotado por ele, que foi um dos nomes utilizados por ele quando ele foi um sacerdote druida em uma de suas existências passadas, anteriores. O senhor Allan Kardec publicou o livro A Gênese em 6 de janeiro de 1868. Deveria ter sido lançado em dezembro de 1867, mas ele não conseguiu concluir o livro a tempo e só conseguiu publicá-lo em janeiro seguinte. Mas o livro A Gênese, ele fez um sucesso tão grande, ele foi tão bem aceito, que até o final do ano de 1868, o senhor Allan Kardec já havia feito 4 edições diferentes para poder atender a procura pelo livro. O Espírito São Luís, através do secretário do senhor Allan Kardec, numa comunicação mediúnica, traz a seguinte informação. Com este livro, o Espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. Ou seja, o Espírito São Luís vem nos dizer, através desta comunicação, que o Espiritismo daria um salto com o lançamento e a publicação do livro A Gênese. Entraria o Espiritismo numa nova era, numa nova época, numa nova fase de divulgação, de aceitação, de transformação nas vidas das pessoas que buscavam o entendimento através da orientação e do esclarecimento dos amigos do plano invisível. A Gênese deve ser considerada uma obra que complementa as obras anteriores. Essas obras anteriores são o Livro dos Espíritos, que foi publicada em 18 de abril
de 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 15 de abril de 1864, O Céu e o Inferno, publicado a 1º de agosto de 1865, e por fim, concluindo o Pentateuco, esse conjunto de 5 obras basilares, a Gênese, que, como já mencionamos, foi publicada em 6 de janeiro de 1868. Bom, a Gênese, essa obra, ela é mais um passo no entendimento e no uso do Espiritismo nas nossas vidas. É uma obra que, além de trazer revelações, nos faz entender os fenômenos, retirando o véu da ignorância que cobria os olhos de todos nós. Vivíamos na escuridão, vivíamos na ignorância pela falta de conhecimentos. Contudo, essa obra, juntamente com as anteriores já mencionadas, vieram exatamente arrancar esse véu de ignorância. A doutrina espírita, composta inicialmente por essa base, essas obras codificadas e organizadas por Allan Kardec, veio para nós, para a humanidade, como um grande farol. Farol este que até hoje ilumina os nossos caminhos. Mostra-nos qual o caminho a seguir. Mostra-nos a melhor maneira de direcionarmos as nossas escolhas, os nossos passos, para que possamos chegar todos no ponto que estamos todos nós destinados um dia, que é a angelitude, a felicidade. Essa obra, ela veio colocar a fé atestada pela razão. Não mais aquela fé que eu acredito simplesmente porque eu ouvi dizer. Não. Mas a fé com bases sólidas. A fé que a doutrina espírita nos convida, que é a fé raciocinada. É a fé que une a razão com a nossa crença, com o nosso entendimento. Aquela que nos dá bases sólidas e que não nos permite fraquejar diante das dificuldades. Porque compreendemos, porque temos como base a ciência, a fortalecer os conhecimentos que a doutrina nos traz. A Gênese tem como objetivo estudar 3 temas principais, levando a clareza do entendimento que a doutrina da luz, porque nos traz o entendimento, nos traz a compreensão das coisas, nos oferece de forma racional e não mais fantasiosa. É muito importante que tenhamos em mente que a doutrina espírita, ela vem nos trazer esse entendimento racional, livrando-nos, no momento em que retira esse véu de ignorância de todos nós, livrando-nos do misticismo, livrando-nos, da fantasia, de acreditar de forma até infantil de que as coisas acontecem de uma forma sem explicações. Esses 3 temas principais que a Gênese estuda, tem o objetivo de estudar, o primeiro tema é a Gênese de Moisés,
que está entre os capítulos 1º e 12º de A Gênese. O segundo tema comporta os milagres de Jesus, que está entre os capítulos 13 e 15. E o terceiro tema são as predições, ou seja, as profecias e as previsões feitas que estão compostas dos capítulos 16, 17 e 18 do livro A Gênese. A Gênese nos apresenta que as duas forças, que os dois elementos que trabalham juntos, unidos, regem o universo. Que elementos são esses? A matéria e o espírito. E acima desses dois elementos está Deus, a causa primeira de todas as coisas. Então, nós temos a orientação no livro A Gênese de que o universo é regido por duas forças, por dois elementos principais, que é a matéria e o espírito. A matéria, que é a parte inerte e que precisa de um princípio inteligente, que é o espírito. E aí, nesse ponto, é importante que a gente que a gente recorde como iniciou o processo de atrair a atenção, o processo criado pelos espíritos para atrair a atenção dos seres humanos, dos espíritos encarnados, levando assim ao conhecimento do senhor Allan Kardec os fenômenos que ocorriam para que pudesse despertar o seu interesse, inicialmente a sua curiosidade e depois a sua dedicação para a missão que ele estava destinado, que era exatamente fazer a organização de todas essas informações que seriam, e ainda o são, fundamentais para todos nós. Quando começaram os fenômenos de manifestação através das mesas girantes, das batidas, que se faziam perguntas às mesas e as mesas batiam com as respostas devidas, grandes renomes da sociedade, pedagogos, pessoas altamente respeitáveis, não entendiam, porque sabiam que as mesas eram objetos inanimados, não possuíam inteligência. E como, meus irmãos? Como as mesas poderiam responder a perguntas de forma inteligente se as mesas não possuíam inteligência? Então, dessa forma, foi se percebendo que por trás daquela matéria bruta, existia um princípio inteligente. E foi quando, através das comunicações, o senhor Allan Kardec teve a resposta de que ali se encontravam as almas das pessoas que haviam vivido sobre a Terra, que após a sua morte, o corpo perecia, mas o espírito se libertava. Então trazia novas concepções, novas ideias em relação à morte, em relação à composição do nosso organismo. Então nós temos como princípio de que duas forças regem o universo, a matéria e o espírito. E acima dessas duas forças está Deus.
a causa primária de todas as coisas, o nosso Criador, aquele que cria, que não foi criado, porque se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus, não seria o Criador, a causa primária de todas as coisas. A revelação espírita, ela é ao mesmo tempo uma revelação espiritual e uma revelação científica. Todos nós já ouvimos diversas vezes falar que o espírito é ciência, filosofia e religião. Quando nós falamos na questão da revelação espírita, que é a revelação espiritual e uma revelação científica, ela nos faz entender que o que era considerado sobrenatural naquela época passa a ser natural, pela explicação lógica que a ciência nos traz. Então, aquilo que nós já falamos no início, de que havia misticismo, fantasia em torno das explicações, com a chegada da doutrina espírita, não havia mais sobrenatural, não havia mais misticismo, e sim apenas leis da natureza que faz parte, né, da nossa vida, mas que eram desconhecidas até então por nós. Ela mostra a importância de que a ciência e o espiritismo devem caminhar lado a lado. O espiritismo, ele também é ciência, além da filosofia e da religião. Então, é muito importante que a ciência e o espiritismo caminhem lado a lado. E a Gênese vem nos trazer isso claramente. O senhor Allan Kardec nos disse que a ciência pesquisa as leis da matéria e o espiritismo estuda o conhecimento das leis do princípio espiritual. O espiritismo e a ciência, eles se completam. Eles não são adversários, como muitos pensam. Ah, mas a doutrina espírita, ela em algum momento, ela vai ser desmentida pela ciência. Hoje, o que nós vemos é justamente o contrário. Nós vemos que cada vez mais a ciência aceita o princípio espiritual. A ciência compreende aquilo que a doutrina espírita já nos dizia há muitos anos em relação à física quântica. Nem se falava direito em física quântica e a doutrina espírita já falava, não com a mesma linguagem de hoje, mas já dava os seus ensaios em relação à existência de coisas maiores, desconhecidas ainda por nós. A ciência sem espiritismo tem dificuldade de explicar alguns fenômenos da matéria. Isso é lógico. Só a ciência, sem a parceria do espiritismo, ela tem dificuldade, sim, em explicar alguns fenômenos da matéria. Por outro lado, o espiritismo, sem a ciência, ele perde a comprovação. Ele fica sem a comprovação, ele fica sem o apoio que a ciência dá. Sem como eu posso dizer? Sem aquela força, o respaldo que a ciência traz para as descobertas do campo espiritual. Porque isso que a gente fala hoje, né, a respeito de que a ciência hoje, ela já trata o ser humano não só como o corpo, mas como corpo e espírito. A ciência hoje, ela já reconhece que o ser humano,
ele reflete no corpo físico males do espírito. Ou seja, que algumas enfermidades, elas se realizam no corpo físico, mas são provenientes de um desequilíbrio no espírito. Então, aquilo que antes era até fantasioso, hoje é comprovado pela ciência. O poder da fé, a força que a fé tem no tratamento de algumas pessoas, o trabalho de energia através da imposição das mãos, que nós, nas casas espíritas, chamamos de aplicação dos passes, fluidoterapia. Tudo isso hoje é aceito pela ciência. Então, é preciso que a gente entenda essas questões. A grande importância da Gênese para complementar o conhecimento é justamente se utilizar de todas essas informações para que possamos compreender de uma forma mais plena, de uma forma mais definitiva, essas informações, esses esclarecimentos que os espíritos nos trouxeram através do trabalho dedicado do senhor Allan Kardec. Na introdução de A Gênese, Allan Kardec, ele é primoroso nas suas observações. A Gênese é um dos livros que quase não tem comunicação espiritual. Diferente do Livro dos Espíritos, que é todo de perguntas e respostas, perguntas feitas pelo senhor Allan Kardec à equipe do Espírito de Verdade. Então, as respostas são todas espirituais. A Gênese não. A Gênese foi uma grande dedicação de Allan Kardec, de observação, de compreensão, de interpretação daquilo que ele já tinha recebido nas 4 obras anteriores, que já mencionamos aqui no início da nossa conversa, e que serviu de base sólida para que ele pudesse fazer o livro A Gênese e fechar esse Pentateuco com chave de ouro. Então, Allan Kardec, na introdução, tem vários pontos importantíssimos, mas um deles diz assim, abre aspas, o Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito claramente, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa, mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir com segurança. Aqui nós observamos aquilo que já é dito muitas vezes, de que na natureza nada dá saltos. Foi preciso que essas informações importantíssimas chegassem a nós no momento preciso. Não podia ser antes, porque não estávamos preparados para recebê-la. E depois, tardaria a compreensão e o trabalho de divulgação que precisava ser feito. Aconteceu no momento exato. E como Allan Kardec diz, o Espiritismo não tem mistérios. Aquilo que nós já estávamos mencionando no início. O misticismo, a fantasia, os mistérios, o sobrenatural deixa de existir quando passamos a compreender as leis que nos regem. Não tem teorias secretas. Nada disso, nada do que é estudado faz parte de reuniões feitas às escondidas. Não. As nossas reuniões
são públicas, abertas a quem quiser participar, porque é um direito de todos esse conhecimento. Tudo nele deve ser dito claramente, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Não é a gente dizer, eu acredito porque Ida falou, porque fulano, eu ouvi o palestrante que eu gosto tanto de ouvir mencionar, então se ele disse, eu acredito. Não. A informação nos chega, é por isso que nos solicita a doutrina espírita uma fé raciocinada. Porque nós devemos, a nosso tempo, e de acordo com a nossa condição de entendimento, buscar a assimilação daquela informação que nos chega. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para que chegue no momento certo, com segurança. Porque se não for assim, meus irmãos, é como jogar pérolas aos porcos. É dar aquilo que nós ainda não temos condições de receber. É ofertar um tesouro àquele que não tem a mínima noção do que fazer com ele. Nem por si e muito menos pelo outro. É muito importante que entendamos que a doutrina espírita, o espiritismo, ele é como uma revelação. A revelação significa retirar o véu, fazer com que entendamos, com que compreendamos, alcancemos a compreensão, retirando, como nós já mencionamos, o véu da ignorância, do desconhecimento. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Não adianta revelar aquilo que não é verdadeiro, porque em algum momento vai ser questionado. Allan Kardec disse certa vez que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Em todos esses anos, em todo esse tempo que a doutrina espírita nos chegou, não aconteceu da ciência comprovar que aquilo que a doutrina espírita afirma está equivocado. Ao contrário, é como nós falamos há pouco. Com o tempo, a ciência vem afirmando, assegurando aquilo que a doutrina espírita já nos trazia como informações até então novas, desconhecidas por nós. Essa revelação, né, essa retirada de véu, ela chegou à primeira revelação com Moisés. Moisés nos trouxe a ideia de um Deus único, porém, um Deus cruel, um Deus que castigava, um Deus que se vingava, e um Deus que nós precisávamos ter medo dele, temer a Deus. Criou a lei mosaica, que era a lei do olho por olho e dente por dente. Sempre questionamos, e sempre somos questionados, por que foi que Moisés criou um Deus tão cruel? Sabemos que não foi a intenção de Moisés, não foi de fazer com que as pessoas tivessem uma ideia equivocada, mas de criar um sentido de respeito. E o sentido de respeito para que fossem seguidas as normas, as leis que Moisés viria a trazer através dos 10 mandamentos, para tentar colocar limite a uma sociedade
muito, muito selvagem ainda, muito primitiva. Então, a realidade daquele povo naquele momento necessitava imensamente de ter medo para respeitar. Porque através do medo se colocava limites nas ações. Porque se eu fizer errado, eu vou ser castigado. Infelizmente, até hoje, muitas vezes ainda pensamos dessa maneira. Então, a primeira revelação veio com Moisés. Nesta lei de um Deus único, onde havia adoração de vários deuses, mas ele disse que não, Deus era um só. A segunda revelação nos chegou com Jesus. E aí foi uma grande revelação e foi uma grande revolução para aquela época, porque Jesus disse que nos trazia a lei do amor. Jesus nos trouxe um Deus não mais cruel, não mais vingativo, mas um Deus bom, justo, misericordioso, que nos ama imensamente, que tudo faz pela nossa felicidade. E que além de tudo fazer pela nossa felicidade, esse Deus nos oferece todas as oportunidades de nos melhorarmos, toda a ferramenta que nós precisamos para enfrentarmos qualquer dificuldade que possa vir. Jesus veio nos trazer a lei do amor. A lei do amor incondicional. A lei do amor que nos convida a amar o outro como a nós mesmos. Não apenas isso. Jesus, além de nos convidar a amar o outro como a nós mesmos, ele nos mostra que nós amamos através do perdão. Que nós amamos através da indulgência, da tolerância, da paciência. Que nós podemos cobrir uma multidão de pecados, de equívocos, se amarmos. Se colocarmos esse amor em movimento. Esse amor que chamamos caridade. Jesus veio nos trazer o convite de perdoarmos não apenas uma, 2 ou 3 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E não apenas isso. Ele veio nos dizer que se alguém batesse a nossa face direita, oferecêssemos também a esquerda. E que se alguém te convidar para caminhar 1000 passos com ele, caminha ainda 2000. Ou seja, faze mais do que o que é te pedido. Seja proativo. Coloque a necessidade do outro acima da sua própria necessidade. Faça sacrifício pelo outro. A lei do amor, que veio através da segunda revelação, que veio através do Cristo, é a lei transformadora que cada um de nós precisa internalizar em nossa intimidade. Essa lei é ela que vai nos fazer melhores. Porque o amor, meus irmãos, é o ponto de partida, é o caminho e é o nosso ponto de chegada. Mas Jesus esteve pouco tempo conosco aqui. E nesse pouco tempo nos deixou valiosos ensinamentos.
com a lei do amor. Mas antes de retornar, ele nos prometeu que pediria ao Pai que nos fosse enviado o Consolador prometido. E a terceira revelação veio através do Espiritismo, porque naquele momento já estávamos em melhores condições evolutivas para compreender as verdades que Jesus já nos trouxe, mas que nós não tivemos condições de compreendê-la. E através do Espiritismo, através das comunicações dos amigos do plano invisível, através da doutrina dos Espíritos, nos chega a terceira revelação. Essa revelação que nos faz entender a vida, a existência de uma vida espiritual, a coexistência de um plano físico com um plano espiritual, convivendo harmoniosamente, ao mesmo tempo. Nos fez entender esta doutrina que nós não somos daqui. Nós estamos aqui por uma necessidade nossa de crescimento. Que há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos mundos por onde passaremos e já passamos para o nosso próprio desenvolvimento. Nos fez entender também que existe uma pluralidade de existências, que eu, como espírito imortal, que a morte do meu corpo físico não aniquila com a minha individualidade, com a minha inteligência, com o princípio inteligente. Porque já falamos aqui que a revelação espírita nos trouxe o conhecimento da existência espiritual e da existência material, e que ambas caminham juntas. Essa terceira revelação, que chegou através do Espiritismo, nos trouxe também a compreensão de que eu já vivi em outros corpos, eu já tive outras experiências e ainda as terei. Porque essas experiências no corpo físico, na carne, como costumamos chamar, são as experiências que necessitamos para pôr em prática todo o aprendizado, para sermos testados, literalmente, diante daquilo que afirmamos já ter compreendido. E tantas vezes ainda erramos, escorregamos, fraquejamos diante do convite abençoado de vivenciarmos a verdade em nossas existências. Essa terceira revelação, que chegou através do Espiritismo, nos fez entender que as nossas dores são consequências das nossas escolhas equivocadas, mas que nós temos o livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher o caminho a seguir, ainda que equivocado. Mas existe uma compreensão desse Deus bom, justo e misericordioso, de que precisamos fazer as nossas escolhas, ainda que equivocadas, para termos o mérito das nossas conquistas, para aprendermos por nós mesmos aquilo que precisa ser absorvido por nós. E aqueles erros que nós já cometemos, não voltaremos a cometê-los. Porque aprendemos de forma efetiva o que precisa ser modificado em nós. Foi através dessa terceira revelação que nós entendemos que exatamente por causa dessas escolhas que nós fazemos, existe uma lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço me traz uma consequência. A escolha que eu faço, seja ela boa ou equivocada, ela vai me trazer uma consequência que está de acordo com a ação, boa ou equivocada. Me fez entender também que existe a lei
da reencarnação. São essas leis que todos nós estamos submetidos a elas, porque são elas que vão nos ajudar no nosso processo de aperfeiçoamento íntimo. A lei da reencarnação nos dá a possibilidade de voltarmos ao corpo físico quantas vezes forem necessárias para nos melhorarmos, para ascendermos os degraus da evolução. Porque todos nós vamos ser anjos um dia. Portanto, a lei do progresso está para todos nós. Não adianta dizermos, eu não quero progredir, eu quero continuar do jeito que eu estou. A vida até respeita a nossa escolha por um bom tempo. Porque nós temos a liberdade de escolher. Mas nós aprendemos de duas maneiras. Ou através da dor, ou através do amor. Se nós não o fazemos através do amor, da nossa boa vontade, do nosso desejo verdadeiro em nos melhorarmos, a vida vai nos dar uma mãozinha. Ela vai nos fazer precisar nos modificarmos. É exatamente nesse momento em que ela dá uma mexidinha na nossa existência, nos tira da zona de conforto, nos obriga à ação, ao movimento, para que possamos seguir rumo à frente. E não mais estacionados, preguiçosos, descompromissados conosco mesmo. Porque o nosso primeiro compromisso, meus irmãos, é conosco. Porque se nós sofremos, se dói em nós as consequências das nossas escolhas equivocadas, está nas nossas mãos nos melhorarmos para nos livrarmos dessa bagagem desnecessária. Para pagarmos o último ceitil, como nos diz o Evangelho. Que não deixaremos o cárcere, ou seja, o corpo físico, enquanto não pagarmos o último ceitil. E esse último ceitil, ele só vai ser pago através do conhecimento. Esse último ceitil só vai ser pago através do autoconhecimento. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, entendermos, reconhecermos e aceitarmos as nossas imperfeições e nos dispusermos ao trabalho edificante de transformação, aí sim, nós vamos conseguir caminhar em direção ao nosso progresso moral e espiritual. Então, nós temos essas três revelações que tão bem sintetizam, que tão bem nos mostra a grande importância desta obra para nós. A Gênese, na ótica espírita, ela nos traz o grande conhecimento, o farol que cada um de nós precisa para seguir pelo caminho reto. O Dr. Dennis Bradley, ele é um filósofo britânico, foi um grande pesquisador da imortalidade da alma. Ele disse, abre aspas, não digo apenas que creio, afirmo que sei. E saber é o objetivo maior, à luz da razão, da ciência e da filosofia espírita. Porque quando nós tomamos posse do conhecimento, quando esse conhecimento nos faz compreender tudo
que está ao nosso redor, tudo que compõe a nossa vida. Assim como existe lá no templo de Delfos, em Atenas, a célebre frase mundialmente divulgada que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os mistérios. É isso. Quando nós tivermos posse desse conhecimento que já está à disposição de todos nós, e quando fizermos uso da forma correta e adequada desse conhecimento, quando internalizarmos, nós não mais vamos acreditar, nós vamos saber. Porque o saber, como diz aqui a frase de Dennis Bradley, é o objetivo maior à luz da razão, da ciência e da filosofia espírita. Porque uma coisa está interligada à outra. E o meu crescimento depende imensamente desse trabalho realizado. A doutrina espírita, meus irmãos, ela é libertadora. Ela faz com que nós entendamos que não existe mais pecado. Nada mais é proibido a nós. Porém, essa liberdade que a doutrina espírita nos dá é uma liberdade responsável. É aquela liberdade que nós sabemos que aquilo que eu plantar eu vou colher. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar ódio, eu não posso me queixar do ódio que eu vou receber lá na frente. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória para todos nós. Falando de uma maneira bem casual, eu não vou conseguir plantar uma árvore, uma mangueira, e esperar que aquela mangueira me dê morangos. Uma mangueira só vai me oferecer mangas. Se eu quero morangos, eu preciso plantar morangueiros. Assim é a natureza. Tudo respeita as leis, a organização, ao tempo certo. Para nós não é diferente. Nós que somos, e aí eu ouso dizer, o projeto mais perfeito de Deus. Seus herdeiros. Não podemos em momento nenhum nos sentirmos desvalorizados porque somos filhos do Pai. E Jesus, quando aqui esteve, ele foi muito claro quando nos disse: vós sois luzes. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Imaginem que quando o planeta Terra estava sendo formado, Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele já era Jesus. Nós, um dia, podemos ser também governadores de um planeta. Para isso, precisamos arregaçar as nossas mangas, nos esforçarmos e buscarmos aquilo que precisamos para nos livrar das nossas imperfeições, para conquistar os valores morais que ainda estão escassos ou ainda como semente em cada um de nós. O conhecimento é a base para todos nós. Precisamos buscar, assim como nos disse
a 54ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Como tema principal, começando pelo começo. Precisamos buscar no começo de tudo a orientação, o conhecimento que vai nos facultar condições para nos melhorarmos. Precisamos ler mais, estudar mais Kardec. A obra basilar do Espiritismo, as obras basilares do Espiritismo precisam ser lidas e estudadas por todos nós. Não há como melhorarmos sem o conhecimento. Daí, a orientação que nos chegou do plano espiritual. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Porque através da instrução, através da educação, que nós vamos conseguir superar as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. E não foi à toa que Allan Kardec era pedagogo, era professor. Poderia ser um médico, mas não. Ele precisava ter a didática, ele precisava saber elaborar muito bem, como ele tão bem fez, a organização dessas obras que chegaram à sua mão. Que possamos, meus irmãos, todos nós, envolvidos pela paz e pelo amor de Jesus, fortalecidos pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, essas obras basilares que todos nós temos à nossa disposição. Obras estas que nos tiram da ignorância e nos apontam o caminho como bússolas de luz nas nossas existências. Que possamos ter disposição, vontade, determinação para seguir adiante apesar das dificuldades. E reconhecendo na nossa necessidade, na nossa inferioridade, a nossa necessidade de crescimento. Somos como gotas da água do mar no oceano. Somos muito pequenos perante toda a grandeza dos universos. Mas como nos disse Madre Teresa de Calcutá, somos gotas de água no oceano. Mas se o oceano perder uma única gota, ele se torna menor. Então é muito importante que tenhamos consciência da nossa pequenez, mas ao mesmo tempo que saibamos o quão importantes e fundamentais somos cada um de nós. Estamos encaminhando para o encerramento da palestra da noite de hoje e gostaríamos de convidar a todos para assistirem amanhã, às 20 horas, a palestra de Isis Vidal sobre o tema O Céu e o Inferno são estados de consciência, pelo Instagram do cimep.2020, @cimep.2020. Gostaria de convidar a todos para, nesse instante, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, naquela introspecção, naquele momento em que estamos ligados ao alto, pelo fio do nosso pensamento, para conversarmos com Deus e com Jesus.
Fechemos os nossos olhos e conversemos com o Mestre dizendo assim: Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de todas as horas, nesse instante, Senhor, vimos agradecer por essa oportunidade abençoada de refletirmos sobre os teus ensinamentos, sobre as revelações que a doutrina espírita nos trouxe, ajudando-nos, Senhor, a encontrar o caminho do burilamento e do progresso espiritual a que todos nós estamos destinados. Te agradecemos, Senhor, pela assistência espiritual que recebemos todos os dias, pelo amparo, pelo consolo e pela inspiração, por essas mãos amorosas e invisíveis que nos cercam, muitas vezes sem que nem tomemos conhecimento, mas que nos munem de força, de energias salutares e benéficas para seguirmos adiante, vencendo com coragem as nossas dificuldades, mantendo o nosso semblante voltado para o alto, na certeza de que o Pai que está nos céus tudo sabe, tudo vê e tudo faz para que possamos, respeitando as leis que nos regem, seguir adiante e vencendo cada degrau a seu tempo. Que possamos, Senhor, sermos todos envolvidos pela Tua paz, pela Tua luz e pelo Teu amor. Permanece conosco, Jesus amigo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Caros irmãos, uma noite de muita paz a todos vocês. Que o Mestre permaneça em seus corações. Que as reflexões que fizemos na noite de hoje, sob a inspiração da espiritualidade amiga, toque o seu coração, levando a verdadeira disposição em pensar, refletir e buscar, sinceramente, o seu progresso. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.